no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler aqui os versículos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6. É um texto muito conhecido aí, em reverência à palavra de Deus. Eu convido você a ficar de pé, por favor. Leremos aqui, então, nessa noite, os versículos de 1 a 6. Jeremias, Antigo Testamento. Estou ouvindo ainda o barulhinho das folhas aí. Alguém está procurando. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Palavra de Deus a Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. Jeremias falando: desci à oficina do olheiro, e ele estava ocupado com as suas mãos sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia do barro se quebrou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, versículo 5. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez o olheiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados? Que Deus abençoe assim a sua palavra esta noite nos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus amado, graças te damos nessa noite, Pai. Quando já lemos a Tua palavra, quando já identificamos, Senhor Deus, no texto que lemos, que nós somos como barro em Tuas mãos, ó Deus. Oh, Pai querido, nós não sabemos o quanto o Senhor tem feito nossas vidas em nosso favor, como barro, Senhor Deus. Sabemos que nós somos pequeninos demais, somos fracos, somos humildes, mas temos um Deus que é forte, poderoso, que é um Deus vencedor, é um Deus que tem nos amparado em todas as nossas dificuldades, Pai. Por isso nós reconhecemos aqui nessa noite a Tua autoridade, Pai. Te pedimos a direção do Teu Santo Espírito, Pai, para que tudo que for dito aqui nesta noite seja para engrandecer o Teu nome. Pai querido, nós te pedimos que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos nessa noite, mas que tão somente a Tua graça maravilhosa, o Teu poder, a Sua presença viva esteja aqui no nosso meio, Pai. Vem, Senhor Deus, alimentar os nossos corações. É a oração que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus amados, por favor. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, né, é um texto muito conhecido, né? É um texto que referencia Jeremias, que foi um grande profeta da nossa era cristã, né? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos refletir nesta noite sobre o que Deus está falando para Jeremias nesta noite, né? Então, o pano de fundo aqui de tudo aqui que nós iniciamos, né, falando de Jeremias, Jeremias foi um profeta de Deus em uma época muito difícil da história do povo hebreu. Jeremias, ele profetizou para os últimos 5 reis antes da queda de Israel, antes da queda de Judá para a Babilônia. Os reis foram Josias, Joacás, Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. Foram 5 reis que Jeremias profetizou antes da queda de Judá. Ele também foi contemporâneo de alguns outros profetas, né? Como Daniel, como Ezequiel, Abacuque, Sofonias. E nós podemos chamar, de certa forma, o profeta Jeremias de o profeta da coragem. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque ele foi fiel em tudo que Deus colocou no caminho dele, desde o início do seu chamado até a sua morte. Nenhum profeta do Antigo Testamento, irmãos, mostrou tanta coragem conforme foi mostrado por Jeremias. Jeremias, ele viveu um período difícil e ele sofreu muitas agressões. Por ser um profeta de Deus, ele sofreu muitas agressões físicas, ele foi preso, ele apanhou demais, ele quase chegou a ponto da morte por causa da pregação da mensagem de Deus. E ele sofreu muito emocionalmente também.
Foi um profeta que sofreu contendas, ele sofreu profundas depressões, né, e incertezas, né, pois 3 vezes, né, ao longo do seu livro, ele descreve assim uma condição de chegar a ponto de querer desistir do ministério que Deus colocou na vida dele. Mas ainda assim ele suportou a tristeza, né, mesmo sabendo, Deus já havia anunciado para ele que Judá cairia, que seria aprisionado, que o pessoal seria levado cativo. Mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele suportou toda aquela carga pesada até o final dos seus dias. E cada uma de suas profecias, né, era regada com lágrimas, né, porque ele falava, ele pregou o evangelho e o povo não levou a sério aquilo que Jeremias pregava quando Deus mandou esse grande homem para poder falar das grandes maravilhas de Deus. Quando no final aconteceu a queda de Jerusalém. Jerusalém caiu e ele chegou a confessar uma dor e angústia, né, que tomava conta do seu coração, que era insuportável por causa da queda do povo de Judá, que ele também amava muito, ele fazia parte desse povo, que era um povo especial para Deus. Então, ao longo do livro de Jeremias, né, ele pregou, ele falou sobre, condenou a idolatria, ele condenou também a corrupção, a imoralidade. Ele profetizou aproximadamente, irmãos, de 600 anos antes de Cristo, né? E ele foi um profeta que, ao longo do capítulo 17 e 18, né, especialmente, ele chama aqui o povo de Deus a um arrependimento, a um quebrantamento, né? E ele faz menção aqui, no versículo 17, quando ele diz lá no versículo 7 e 9, quando ele diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E no versículo 9 ele fala, né, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né, e perverso, né, quem o conhecerá? Então ele já falava assim, né, para o povo, né, exortando o povo acerca daquelas coisas que o Senhor colocou no coração dele para que o povo se voltasse para o Deus, né? E Deus é paciente, irmãos. Deus é paciente, Deus é perdoador, né? Deus é Deus encontrando ali, né, no povo de Israel, no período do profeta Jeremias, né, o seu povo deformado pelo pecado. Então nós percebemos que ainda que assim, né, Deus sempre oferecendo uma nova chance para o povo, né, é Deus perdoando, é Deus buscando, é Deus limpando o pecado, é Deus por natureza sendo purificador daquele povo, e o povo ainda continuava perverso, né, sem aceitar a mensagem de Deus que Deus colocou naquela época, né? E aí nós podemos fazer uma análise aqui, né? Se nós percebemos, se nós sabemos, né, que o pecado é uma doença, é a doença que contamina o ser humano, nós sabemos também que Deus é o remédio para esse pecado. Sabemos que Deus é o remédio que cura, é o remédio que limpa, é o remédio que santifica, é o remédio que cura a vida do homem. Então, o que lhe parece? Então, o povo já havia endurecido o seu coração, né, como argila, né, cozida no forno, e se o povo submetesse de fato à vontade de Deus, né, Deus poderia até ter anulado o julgamento que estava previsto para aquele povo, né, de ficar 70 anos escravizado com o povo pagão. Ao contrário, né, o povo comete uma grande ingratidão a Deus por tudo que Deus colocou no coração de Jeremias. E nós percebemos que no verso 12, né, a ingratidão, né, foi também como um afronto ao Deus Todo-Poderoso. Se os irmãos lerem comigo no 18, 12 aí, ó, olha o que o povo diz em resposta à pregação de Jeremias. Eles dizem assim, ó, e eles diziam, não há esperança, porque andamos consoantes aos nossos projetos, e cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. O povo falou, irmãos, que cada um andava conforme o seu desejo, conforme o seu coração é que o povo andava. O povo não queria ouvir a voz de Deus, não queria saber o que Deus tinha de bênção para a vida deles. E aí nós percebemos que este é, portanto, uma resposta, né, de Judá, uma resposta cruel ao chamado de Deus, ao chamado ao arrependimento. E isso é triste, irmãos. É triste porque isso entristece também o coração do nosso Deus. Deus estava entristecido com o povo de Judá por causa da sua declaração pública, né? Uma declaração de que seguiria os seus próprios desejos, né? Então, nós sabemos que é Deus quem decide, irmãos. Se o barro continua
com suas impurezas, ou seria quebrado e refeito. Então, fechando aqui o nosso pano de fundo, eu gostaria de refletir com você aqui sobre 3 pontos importantes que nós encontramos dentro dessa passagem que nós lemos aqui de Jeremias, versículo 1 a 6. Então, em primeiro lugar, aqui nessa noite, eu gostaria de falar que o vaso, que o vaso é quebrado pelo oleiro. Essa é o tema da nossa mensagem aqui nessa noite. O vaso é quebrado pelo oleiro, mas o vaso é quebrado pelo oleiro, irmãos, porque o barro que fabrica o vaso, ele é cheio de impurezas. Então, a palavra de Deus diz para nós lá, aqui no versículo 1, né, Jeremias 1, diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse, versículo 2, levanta e desce à oficina do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. No versículo 3 ele diz aqui, né, que é o foco nosso. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Irmãos, Jerusalém, Jeremias vê alguém ocupado com a sua obra. Quando Jeremias chega naquela oficina de oleiro, ele vê alguém ali ocupado com a sua obra, tentando edificar um vaso para que fosse como fruto do trabalho daquele homem ali, né? Alguém com as mãos ocupadas, tentando fazer um vaso de barro, mas um vaso impuro. E aqui está um grande trabalho, né? Um trabalho de preparação do vaso. O oleiro, em sua função, é uma função muito antiga, é uma função das mais antigas que existe, é o oleiro, né? Percebam que há toda uma preparação para se construir um vaso, envolve ali um passo a passo, envolve um planejamento, envolve uma sequência bem elaborada para que se fazer um vaso, para os irmãos terem ideia, né? Começa com a escolha do barro, começa com o oleiro, o barro cheio de impurezas, né? Aquele barro ali, ele é amassado, ele é pisado, ele é batido, para retirar, assim, todas as suas impurezas. E aí, é uma fase dolorosa do barro, irmãos. O barro sofre para poder passar por todas aquelas etapas ali, porque ele é pisado, batido, para retirar as impurezas, né? E o interessante é que, no passado, o oleiro precisava de ter uma grande habilidade para que ele pudesse conduzir e fazer um vaso de qualidade. Note que existia uma roda, 2 rodas, né? Uma superior e outra inferior. Não existia um motor elétrico, o oleiro teria que fazer um trabalho dinâmico de movimento com os pés para girar a roda na parte de baixo, né? E na parte de cima existia um prato de madeira redondo, né? Um disco, por assim dizer, e aquele disco é na qual ele colocava o barro para que ele pudesse moldar aquele barro ali e fazer um vaso, né? Então, assim, era uma coisa tremendamente habilidosa, né? A pessoa tinha que ter uma coordenação motora boa ali para ele poder tocar o disco na parte de baixo com os pés e a parte de cima ele ia moldando o vaso ali. Então, assim, muita habilidade para que pudesse ser feito esse vaso, né? Então, Jeremias vai ali no oleiro, né? E Deus usa essa parábola maravilhosa, né? Para expressar que Ele está ocupado com a sua obra. Para mostrar para nós que Deus está ocupado com a sua obra, que Ele tem um amor infinito por nós, que Ele tem um amor infinito pelo seu povo, Ele tinha um amor infinito pelo povo de Judá, Ele queria restaurar aquele povo. Não era do desejo de Deus que aquele povo fosse levado para o cativo, mas aquele povo, não aprendendo com Deus, não aprendendo com aquelas lições maravilhosas passadas pelo profeta Jeremias, o povo é levado cativo. Então, nós aprendemos aqui que nós, mesmo redimidos, irmãos, mesmo cheios do Espírito Santo, nós ainda somos cheios de defeitos. Mesmo vivendo uma vida pura na presença de Deus, nós percebemos que, assim como o barro, nós precisamos passar por um processo de limpeza, nós precisamos, porque a sujeira do barro, ela causa trincas na hora que o barro é levado no forno para ser curado. Então, é necessário que nós estejamos também como barros na mão do oleiro, sejamos pessoas que estejam puras, purificadas, né? Então, eu quero dizer para os irmãos nesta noite que o que há de impureza nas nossas vidas, né? Cada um de nós sabemos, não precisa ninguém falar, mas o que há de impureza nas nossas vidas, que ainda, como crentes redimidos, nós precisamos que seja tirado da nossa vida, né? Que nos impede, às vezes, de ser um vaso novo, um vaso que seja edificado para a honra do nosso Deus.
O que, por exemplo, quais são as pedrinhas, né? Quais são ali os pedacinhos de capim que geralmente ficam no barro, né? As impurezas pequenas ali que precisam ser extraídas da nossa vida de uma vez por todas, né? Para que nós possamos agradar o nosso Deus com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com tudo aquilo que nós temos para oferecer de melhor. Então, irmãos, é preciso, né, que essas coisas sejam removidas, né, de uma vez por todas, né, para que possamos ser útil e útil na obra de Deus. E quando nos rendemos ao Senhor, né, Ele começa a nos moldar, Ele começa a transformar a nossa vida em vasos valiosos, né? E aí Deus, ocupado com a sua criação, ocupado conosco, Ele faz de nós aquilo que Ele deseja. Ele transforma a nossa vida naquilo que nós menos esperamos de ser transformados. Então, o desejo de Deus é fazer de nós algo importante. O desejo de Deus é que nós sejamos transformados segundo a tua vontade. Então, desta forma, né, se o primeiro motivo de o vaso quebrar é a impureza que nós citamos até o momento aqui, o segundo motivo do vaso ser quebrado pelo oleiro está na vontade do oleiro. Olha, vejam comigo, irmãos, no versículo 4, quando ele diz assim, que, como o vaso que o oleiro fazia do barro se quebrou nas suas mãos, então ele fez um outro vaso conforme bem lhe pareceu, conforme a sua vontade. Note, irmãos, que o texto diz, como bem lhe pareceu. Então, assim, o vaso quebra pela segunda vez aqui, não pela impureza, mas pela vontade do oleiro. Note que, irmãos, que o oleiro está ali, fazendo aquele vaso, e a vontade dele é que manda. A hora que ele quiser, ele quebra o vaso e muda o desenho, muda a forma, ele faz do jeito que ele bem entende. Então, irmãos, nós percebemos aqui que o interessante é que o oleiro não descarta aquele barro. O oleiro não quebra aquele vaso ali, joga aquele barro fora e pega um novo barro. Ele pega aquele mesmo barro, ele bate ele de novo, ele amassa, ele aperta aquele vaso, ele faz todos os movimentos ali para ver se encontra alguma sujeira, alguma impureza, para que ele consiga edificar o vaso novamente. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho que que está na mão de Deus, né? E Deus é paciente, irmãos. Deus é paciente. Quando um vaso quebra, Ele não joga fora. O barro é amassado, volta para a roda e a obra de construção é novamente iniciada. E o termo quebrou aqui no grego é um termo que vem da palavra quebrar, que significa colapsar. É quebrar mesmo, irmão. E é o chão, é deixar de ser um vaso grande e virar um barro amassado. É colapsar. Então, a palavra do hebraico também, ela significa que é apodrecido, né? Quando o vaso é impróprio, quando o barro é impróprio para a construção daquele vaso, né? Contaminado. É um vaso que não serve para o projeto é um barro que não serve para o projeto de um vaso. Então, conforme bem lhe pareceu, o oleiro quebra o vaso. Então, irmãos, perceba que o quanto é importante, né? Que o Deus pode quebrar o vaso várias vezes, né? Ele quebra o vaso, o oleiro quebra o vaso ali várias vezes, mas o importante de tudo, ele não desiste do vaso. Ele sempre pega aquela mesma massa, aquele mesmo barro que estava prestes a se tornar um vaso e refaz ele novamente. Ele faz um trabalho assim de insistência, ele não desiste fácil do que ele faz. Então, irmãos, o processo se repete ali assim, por várias vezes, até aquele barro assumir uma forma que estava na mente do oleiro. Então, o oleiro tem um desenho projetado na sua mente, que aquele barro, enquanto não tornar a forma que ele está pensando ali, ele não desiste do barro, ele continua insistindo, ele quebra o vaso, ele faz outro vaso, ele percebe que não está do jeito que ele quer, ele para de novo, amassa o barro, quebra o vaso, tira as impurezas, até que aquele barro se torne um vaso de qualidade, um vaso de honra, um vaso bonito, um vaso vistoso, que possa ser visto por todos. É isso que Deus faz. Então nós percebemos que, nós vemos aqui que apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso descaso, que apesar da nossa infidelidade,
Deus não muda conosco. Ele não nos ama mais, nem nos ama menos. O amor de Deus é paciente, é misericordioso, é contínuo, é absoluto. Porque Deus não muda a esperança de que eu e você sejamos quebrados, restaurados e transformados em um vaso de honra. Deus não muda essa esperança. O vaso é refeito conforme a mente do olheiro. O barro tem a forma que o olheiro deseja e o vaso vai ter no final a cara do olheiro. O barro vai ter no final aquilo que estava na mente, aquilo que é mais parecido com a cara daquele olheiro que está fazendo aquele barro, irmão. E assim somos e estamos prestes a nos tornar um vaso de honra nas mãos do divino olheiro que é o nosso Deus. Irmãos, nós seremos transformados, seremos purificados e seremos santificados, porque semelhante àquele olheiro que Jeremias viu lá naquela oficina fazendo aquele vaso, é Deus, é nós como barro na mão de Deus, sendo transformado pelo poder e a misericórdia de Deus. E eu quero dizer para você, irmão, semelhante a Deus, semelhante àquele vaso, Deus tem o poder de moldar a nossa vida, Deus tem o poder de moldar o seu povo para fazer tudo novo conforme os seus propósitos. E aí eu quero dizer para você nesta noite, não o que nós queiramos, não é aquilo que nós queremos, é o que seremos, de acordo com a vontade de Deus. Nós temos nossos planos, nós temos as nossas expectativas, nós temos muitos sonhos, mas a nossa vida está nas mãos do olheiro. Nossa vida está nas mãos de Deus, aquele que governa tudo, aquele que está no controle de todas as coisas. E eu quero dizer para você que Deus é quem decide moldar. É Ele que molda, é Ele que faz conforme a sua vontade. E aí, meus irmãos, se desta forma, o primeiro motivo de quebrar o vaso é a impureza, o segundo está na vontade do olheiro. Eu gostaria de compartilhar com você no terceiro ponto, que o motivo do vaso ser quebrado pelo olheiro é que o divino olheiro é perfeito e ele deseja um renovo na sua vida. Note que o texto no versículo 5 e 6 nos diz que então veio a minha palavra do Senhor. Por acaso, no versículo 6, diz o Senhor, por acaso não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor, como barro na mão do olheiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, interessante que é uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta para Israel, né? Poderia eu fazer de vós o que fez o olheiro, ó casa de Israel? Deus está fazendo uma pergunta para o barro. Ele está perguntando para o barro. Deus tomando a decisão de fazer o mesmo conosco. O mesmo que foi visto lá naquela olaria. Note, irmãos, que a iniciativa de mudar a história do homem, a iniciativa de fazer um homem restaurado, ela vem sempre de Deus. É Deus que toma a iniciativa, nós nunca buscamos isso. É Deus que buscou a iniciativa, Deus tem se ocupado com a sua criação, Ele tem buscado agradar o homem de todas as formas, mas Ele é aquele que está ocupado com a sua criação. Deus tem sido paciente, irmão. Ele tem sido paciente comigo, Ele tem sido paciente contigo. Ele tem sido paciente conosco. Mesmo diante das nossas dificuldades, da nossa impaciência, da nossa infidelidade, Ele tem sido paciente conosco. Ele faz um vaso, Ele quebra um vaso, o vaso é destruído, o vaso passa por coisas dolorosas, ele é batido, ele é amassado, mas Deus restaura depois. Ele faz tudo novo de novo. Note, irmãos, que Ele está sempre buscando uma iniciativa, Ele está sempre buscando nos purificar. Notem que Ele está sempre dando uma chance, uma outra chance e uma nova chance. Deus é assim, irmãos. Ele é paciente. Está sempre dando uma nova chance. E nós, com a nossa fidelidade, né? Sempre falhando. E é isso que Deus declara a Jeremias, né? O poder transformador da vida. O poder que pode transformar a vida de um povo. E aí o olheiro
Entre o oleiro e o barro, há uma grande diferença, há uma grande distância, né? Perfeição e imperfeição. O oleiro perfeito, o oleiro divino, que eu estou falando, e o barro imperfeito. E de acordo com a interpretação e aplicação desse texto, o oleiro divino seria a figura do próprio Deus, dotado de misericórdia, dotado de paciência, para aos poucos moldar as nossas imperfeições. É isso que Deus faz. É Deus moldando o nosso caráter, moldando o caráter do homem, moldando o caráter do homem pecador. Somos colocados na roda, irmãos. Nós somos colocados na roda do Supremo Oleiro. O Supremo Oleiro nos coloca na roda. Deus, para ser quebrado, para ser batido, para ser amassado, para ser exposto ali sobre a roda, até que seja retirado toda sujeira. Tudo conforme bem pareceu a mente do oleiro divino. Tudo conforme ele enxergou, tudo conforme ele planejou. E o oleiro, irmãos, descontente com as imperfeições do vaso que está sobre a roda, é necessário quebrar, é necessário utilizar a manha de quebrar o vaso, a manha de pegar aquela matéria-prima, a manha de refazer outro vaso sem desistir daquela massa. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz comigo e com você, diante da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa peregrinação aqui nessa terra. E por que às vezes, irmãos, nós percebemos, por que às vezes nós sofremos? Por que às vezes passamos por tribulação? Por que às vezes nós, eu e você, temos dificuldades na nossa vida? É porque, irmãos, é um segredo, é muito simples. É porque nós demoramos em entender a vontade que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, enquanto nós não entendemos, nós sofremos. O amor de Deus dói às vezes, né? E durante esse processo, nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos na mão dele. Então, quando o barro está puro, sem contaminação, Deus faz de nós um vaso maravilhoso, um vaso de honra, um vaso para a sua glória. Mas isso que Deus faz com a gente, é o que Deus faz com o ser humano. Às vezes, quanto mais rápido nós percebemos, entendemos a vontade de Deus, quanto mais rápido nós percebemos o quanto nós precisamos estar limpos, menos seremos batidos, menos seremos amassados, menos sofreremos. E Deus não quer perder nenhum de nós, irmãos. Se for necessário, Ele faz o vaso e Ele quebra o vaso de novo. Porque Ele quer que todos nós estejamos da mesma forma que Ele deseja. Então, quando nós sofremos, irmãos, vai ser porque o irmão está com alguma pedrinha aí que está incomodando o oleiro na hora dele moldar o vaso. E é da vontade de Deus que ninguém se perca. Ele quer todos. Ele quer que todos estejam debaixo da vontade dele. Então, ele vai amassar mesmo. Ele vai amassar quantas vezes for necessário, até que estejamos prontos espiritualmente para fazer a sua vontade. O oleiro não está preocupado com o tamanho de vaso, irmãos. Os irmãos olharem aí, existe vaso pequeno, vaso grande, vaso bem menorzinho. O que está em jogo aqui é a pureza. Se os irmãos perceberam, o vaso aqui não interessa o tamanho do vaso, não. Deus não está preocupado com o tamanho de vaso. Deus está preocupado com a pureza do vaso. É com a pureza da massa que constrói aquele pequeno vaso ou aquele grande vaso. Então, irmãos, o oleiro, a condicional do oleiro é a limpeza da massa, do barro que fabrica o vaso. E nós também fomos tirados de uma fossa deste mundo e transferidos para o reino da graça. Nós temos o privilégio de ser moldado pelo Senhor, de ser transformado em vasos que edificam e glorificam o nome de Deus. Então, fomos formados do barro e um dia o nosso corpo, que veio do pó,
ele voltará para o pó. Portanto, irmãos, não há nada que nós possamos gloriar em nós mesmos. Somos do pó e voltaremos para o pó. Por isso nós precisamos de ser humildes. Como o vaso que o olheiro faz o barro se estragou e quebrou em sua mão, ele tornou a fazer dele um novo vaso, segundo o que bem lhe pareceu. É isso que o texto fala para nós aqui nessa noite. E o que nós temos para oferecer a Deus? Submissão. Pois não é segundo o que me pareceu, mas é segundo o que pareceu para Deus. Não é segundo a minha vontade, mas é a vontade dele. Não é segundo o meu tempo, do jeito que eu quero, mas é no tempo de Deus. Por isso, não é no plano do barro, é no plano de Deus. Somos vasos nas mãos de Deus. E nós precisamos de duas coisas na nossa vida: descanso e expectativa. Quando já estamos caminhando para o final da nossa mensagem, descanso no Senhor, pois é o imperativo de Deus que, através da sua graça, Ele nos molde. Deus não desiste de nós, Ele insiste em nos tornar um vaso de honra. Nós estamos na mão de Deus, irmãos. Estamos em boas mãos. Estamos na mão de quem sabe cuidar. Expectativa no Senhor, pois revela que Deus tem um plano, um desejo claro, definido para cada um de seus filhos. Isso talvez envolva um processo difícil, de quebras dolorosas, mas também abundante graça e completa restauração. Que sejamos nesse tempo, irmãos, finalizando aqui a nossa mensagem, que sejamos nesse tempo o despertar de verdadeiros vasos, de homens e mulheres que honram e que vivem para a glória de Deus, descansando no Senhor, esperando no Senhor e entregando-se totalmente ao Senhor. Que Deus, nesta noite, possa abençoar a sua decisão de ser um vaso de honra ou ser um vaso que está exposto, vulnerável, de ser quebrado várias vezes, de ser amassado, de ser batido, até que você aprenda a ser um vaso de verdade. Que Deus possa te honrar, que Deus possa abençoar a sua decisão, que Deus possa te dar vida e vida em abundância. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de olhar para a tua palavra. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, neste tempo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós não temos dúvidas de que no final a vitória é nossa. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é fiel, ela é digna, e nada do que o Senhor prometeu caiu por terra. Tudo se cumpriu conforme a sua vontade. Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos que essa palavra encontre um terreno fértil no nosso coração, Deus, para que nessa noite possamos sair daqui diferente do que entramos, para que essa noite podamos estar selando um compromisso com o Senhor, através da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Pai, para que nós possamos ser vasos e vasos de honra, Pai. Coloca no nosso coração aquilo que é o seu desejo, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, Pai. É o que te oramos nessa noite, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e te pedimos que o Senhor cuide da vida de cada um de nós. É o que te oramos nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos,